Imagine que um dia você acorde pela manhã, tome um belo banho, faça seu café da manhã e, após realizar todas as etapas da sua rotina matinal, se dirija até seu emprego. Contudo, ao chegar no local, você se depara com uma surpresa. Através de alguma lei assinada por um burocrata, o governo decidiu que o seu trabalho não é mais permitido. Qual seria sua reação ao receber essa notícia? A maioria provavelmente aceitaria, com muito pesar, a decisão do Estado e terminaria procurando algum outro trabalho dentro da lei. Outros, um pouco mais corajosos, poderiam peitar a decisão estatal e, para isso, teriam que utilizar o modelo de justiça controlado pelos mesmos que lhe chutaram da sua fonte de renda. Bem, o fato é que a história do país que iremos abordar hoje apresenta elementos em comum com a situação descrita, onde seu criador, ao ser confrontado pela máfia engravatada, optou pela segunda alternativa, mas, ao perceber que nada disso adiantaria, deu um passo além e criou seu próprio país, o Principado de Sealand. Primeiramente, para entender a grandeza desse ato, vamos regressar à Segunda Guerra Mundial, conflito que o Reino Unido, terra do nosso herói, teve um papel importante. A fim de defender seu território, o governo britânico construiu diversas fortalezas sobre as águas do Mar do Norte. Para a sorte dos ingleses, a temida invasão pelo mar nunca aconteceu e as estruturas ficaram abandonadas durante anos, o que é mais um exemplo do excelente planejamento estatal. Entretanto, diferentemente do governo britânico, alguns cidadãos descobriram uma utilidade para as fortificações de guerra. Em vez de estarem melancolicamente fadadas ao abandono, alguns donos de rádios piratas decidiram se apropriar das mesmas, movendo todos os seus equipamentos para as Ilhas Fortaleza. Qual o motivo disso? Simples: impedir o governo de se meter aonde não é chamado. Em uma época onde apenas a BBC, companhia pública responsável pela radiodifusão inglesa, tinha privilégios de transmissão, era praticamente impossível que radialistas independentes transmitissem seus programas sem arrumar problemas legais. A solução de se apropriar das antigas instalações de guerra britânica poderia resolver esse problema, uma vez que elas estavam localizadas em águas internacionais. É importante notar que as tais transmissões piratas eram bastante populares em toda a Inglaterra, inclusive por apresentarem um conteúdo diferente da BBC. Enquanto a companhia controlada pelo governo oferecia um conteúdo mais estático, as rádios piratas alegravam os ingleses com música de qualidade e apresentadores carismáticos. Neste contexto surge Roy Bates, o personagem principal da nossa história. Motivado pelo que o próprio site do país descreve como leis draconianas, Bates escolheu inicialmente o forte chamado Knock John para iniciar suas operações de rádio. Todavia, após disputas legais, foi decidido que essa estrutura estava sob jurisdição inglesa, o que motivou Bates para se mudar para a torre de Fort Roggs, um local similar à instalação antiga, mas bem longe do limite de 3 milhas da jurisdição do Reino Unido. Mas para que se contentar apenas com uma rádio independente quando se tem à disposição um local onde o governo não pode se intrometer? Foi exatamente esse o pensamento que Bates teve. Após consultar seus advogados, Bates deu início ao seu plano mais ambicioso: fundar seu próprio país. O dia 2 de setembro de 1967 marca a fundação do Principado de Sealand, uma nação que, contra todas as possibilidades, surgia no Mar do Norte. Mas vocês acham que o governo inglês iria aceitar um micropaís surgindo tão perto de seu território? Claro que não. Aceitar o Principado de Sealand poderia inspirar outros indivíduos a fazer o mesmo. Como o governo iria se sustentar se cada um decidisse criar seu próprio país? Inadmissível. Os problemas não tardaram a aparecer. Os ministros ingleses, com um tom jocoso, apelidaram o local de Cuba ao leste da Inglaterra, mesmo que Bates e sua família jamais tenham cometido nenhum crime comparado aos do regime cubano. Em um sinal de aviso, militares ingleses destruíram plataformas semelhantes no local, deixando os restos de destruição durante dias no mar. No site oficial de Sealand é contado que, certa vez, um navio do governo se aproximou da Ilha Forte, onde a tripulação ofendeu gratuitamente Michael Bates, filho de Roy Bates e príncipe local, e sua irmã de 16 anos, Penelope Bates. Revoltado com a invasão e os ataques, o príncipe disparou contra a proa do navio real, fazendo com que o mesmo voltasse para terras inglesas com o motor danificado. Belo e moral, não acham? E não pense que apenas o Estado é inimigo de Sealand. Em 1978, Alexander Achenbach, um alemão que se auto-intitulava primeiro-ministro de Sealand, contratou mercenários para dominar a plataforma.
O motivo? Discordância com Bates sobre o futuro do local, onde o alemão queria transformar o país em um hotel de luxo. Archambault e seus mercenários conseguiram dominar a plataforma, mas foram rendidos novamente por Michael Bates, que, utilizando as armas adquiridas para a segurança da estrutura, se libertou da tentativa de sequestro e expulsou a invasão. Imagine só se a família de Bates, vivendo em um local cujo porte de armas fosse proibido, estivesse sob ataque. Quem iria garantir a segurança de todos? O governo britânico? O ataque em Sealand foi mais uma prova de que armas de fogo são necessárias para proteger a propriedade privada. Tal episódio abriu brechas legais quanto ao futuro de Sealand. Como Archambault tinha um passaporte de Sealand, ele foi considerado um traidor por Bates, sendo aprisionado no local a menos que pagasse uma quantia de 75 mil marcos alemães. A Alemanha enviou um diplomata para negociar a liberação de Archambault, e Bates se aproveitou desse episódio para dizer que a visita implicava em um reconhecimento alemão da soberania local. Para se ter ideia, Sealand já chegou a ser uma espécie de paraíso de dados, oferecendo quase nenhuma regulação para sites que se hospedassem no local. Contudo, a ideia não durou muito tempo, e a Ravenco, empresa encarregada do serviço de hospedagem, encerrou suas atividades em 2008 de forma misteriosa, onde muitos afirmam que foi devido à pressão internacional. Ao ouvir a história dessa nação, talvez você esteja se perguntando como que o país se mantém. Afinal de contas, qual é a economia de um país com menos de 0,025 km²? Não fique surpreso, mas a economia local sobrevive através da venda de artigos e títulos de nobreza. Se você quiser se tornar um nobre de Sealand, basta ir até o site oficial e a partir de 29,99 libras, você pode se tornar um lord. O livre mercado é tão lindo que torna viável até mesmo a manutenção de um país por meio da venda de artigos através da internet. A verdade é que, sendo reconhecido ou não, o Principado de Sealand é um exemplo de fuga da opressão estatal. Após 54 anos de sua fundação, Sealand permanece no mar, mas sem seu fundador, pois este morreu em 2012. Todavia, o legado se mantém vivo através de seu filho, que, como sabemos, já passou por poucas e boas. Em uma sociedade libertária, nada impediria a secessão individual. Ninguém é obrigado a ser subjugado por governos que, com suas regras arbitrárias, complicam a vida de seus cidadãos através do monopólio da força. Que Sealand se mantenha viva por muito tempo e inspire muitos libertários na sua luta contra o Estado.